de hoje é fibromialgia porque é um tema mais delicado. Então, a gente vai mexer com uma população que sofre de uma doença, que é uma doença que mexe muito com o corpo. Ela atinge 18 pontos do corpo. Então, normalmente, quando se faz as avaliações médicas sobre a pessoa que tem fibromialgia, muitos erram em achar que a pessoa tem alguma tendinite, alguma coisa que vai passar, inclusive. Fazem exames, raio-x e não consegue identificar nada. E a pessoa, às vezes, demora 2, 3 anos para descobrir que é fibromialgia. E a fibromialgia, ela é um sintoma que remete num problema que me chama muita atenção, que é a fadiga. A pessoa que tem fibromialgia tem fadiga, ela sofre de fadiga. E essa fadiga paralisa uma pessoa que tem fibromialgia. Uma pessoa que tem fibromialgia, ela com a fadiga, ela não consegue fazer 10% do que ela faria normalmente nas suas atividades. Então, a gente está aqui para mostrar que a fibromialgia é um sintoma que deve ser tratado com todos os recursos médicos para que a pessoa possa reagir. Então, vamos lá? Eu começo dizendo o seguinte: todo mundo que tem fibromialgia precisa tomar antidepressivo. Isso aí é fato. E existem diferenças de antidepressivos. Existem antidepressivos para tratar nos neurotransmissores, que é no cérebro mesmo. Assim, não é porque a pessoa está com fibromialgia que está necessariamente com depressão, não. A questão do antidepressivo é que o antidepressivo ele atua no neurotransmissor, que é a interpretação da dor no cérebro. E aí, o que acontece? Com o antidepressivo, a interpretação da dor, que está lá em cima, ela diminui. E aí você acaba tendo a tendência de melhorar a dor. Eu vi uma pergunta essa semana de uma pessoa que tinha fibromialgia e estava tomando antidepressivo tricíclico. E aí ela falou comigo que esse tipo de antidepressivo está dando fadiga. Provavelmente, enquanto ela tomava o antidepressivo anterior, ela poderia não estar tendo tanta fadiga assim. A diferença é o seguinte, é que a estratégia do tricíclico não ela atua, além de mexer no neurotransmissor, ela também atua na melhora direta na dor. Então, são três ciclos de carbono que, na linguagem médica, define a abordagem para que a eficácia do remédio intensifique mais a melhora da dor. E aí, normalmente, um tricíclico, um antidepressivo tricíclico, ele é normal a pessoa sentir fadiga no início. E depois não. Aí depois fica um antidepressivo igual o outro comum. Então, essa dúvida é uma questão aí que a gente precisa esclarecer. E a gente vai falar sobre esse tema de fadiga. E, na verdade, a nossa estratégia, nesse vídeo de hoje, é para falar sobre a fadiga. A gente está falando sobre a fadiga. E essa fadiga, ela é importante para a gente poder trabalhar, porque o tema de hoje é a estratégia de você cuidar do seu estômago para ajudar na melhora da fibromialgia. E como eu falei, se você tem outro tipo de dor no corpo, a estratégia também serve para você. Então, vamos lá. Eu estou citando aqui, a gente precisa primeiro citar um pouco mais das características da fibromialgia. Como é que funciona a fibromialgia? Ela, assim, é uma doença em que são 18 áreas do corpo que doem. Duas aqui no pescoço, duas atrás, no peito aqui, mais embaixo, quadril, joelho, cotovelo, punho, vai dar 18. E o que acontece? Não necessariamente as 18 áreas doem, mas se 11 doer, você tem fibromialgia. Então, existe um equipamento, não sei se
muitos médicos usam, porque é o melhor equipamento para ter a certeza se a pessoa tem fibromialgia, que é a termometria. É um equipamento que mede como é que está a área térmica dos pontos prováveis de fibromialgia. E aí, o que acontece? Esse equipamento define, né, o diagnóstico e facilita a estratégia do tratamento. E, normalmente, uma pessoa que tem fibromialgia, ela sofre de crises, mesmo tomando os medicamentos. E essas crises, quando elas acontecem, elas duram 3 meses. Crises de dor que duram 3 meses. E essas crises, elas precisam ser administradas da melhor forma possível. Vamos falar um pouco mais: dor de cabeça, formigamento, dormência, principalmente nas mãos e nos pés, é uma característica da fibromialgia, indisposição, alteração de humor também, diarreia também, a área do colo ela é muito prejudicada, prisão de ventre, pessoas que têm fibromialgia têm tendência à prisão de ventre. Inclusive, assim, a fibromialgia era tão dramática que o que acontece? Tem pessoas que relatam que sentem dores na arcada dentária, na raiz dos cabelos também. E tem muita dificuldade de fazer as atividades simples do dia a dia. Por exemplo, a pessoa está na cozinha, aí chegou o momento de abrir uma garrafa de rosca. Não consegue, porque dói a mão. E aí a pessoa tem dificuldade por causa dessa doença. E o que acontece com relação à fadiga de uma pessoa que tem fibromialgia? Agora são duas questões. O antidepressivo, que é o tricíclico, que pode gerar a fadiga no início do tratamento, e o processo de fadiga natural de uma pessoa que sente fibromialgia no momento de crise, ela acontece da seguinte forma: a pessoa ela está sentindo dor. E se ela está sentindo dor, o que o organismo está fazendo? Por natureza, está tentando lutar contra a dor. Então, qualquer pessoa, isso serve para qualquer pessoa, mesmo quem não tem fibromialgia. Se você tem, por exemplo, uma dor que é no ombro, nas costas, na perna, o que acontece? Automaticamente o seu organismo está trabalhando para combater essa dor. Assim, você pode não ter ido no médico, não está passando nenhuma pomada, não está passando gelo, o teu corpo está lutando. E é exatamente essa luta que gera o gasto de energia. É com energia que se combate a dor. E aí, o que acontece? Quando a dor não melhora, a energia que está sendo combatida, ela continua. A pessoa continua gastando energia. A energia só para de ser gasta quando a dor passa. Se a dor não passa, o organismo fica lutando o tempo todo. E essa luta constante gera o quê? Um gasto que não para de energia. Você fica o tempo todo gastando energia. E quando você faz isso, você gera fadiga. A fadiga tem a ver com isso, que é o excesso de luta. O corpo luta muito para poder se livrar da dor e, quando não consegue, fica cansado de lutar, porque ele não para, ele não vai parar nunca enquanto não melhorar a dor. E isso desgasta, tira a energia da pessoa, tira a vitalidade.